Videoaula 3. A conquista do ambiente terrestre. Caro aluno, observe as imagens abaixo. Elas representam a evolução dos vertebrados que surgiram no ambiente aquático e conquistaram o ambiente terrestre. Essa transição envolveu o desenvolvimento de algumas características adaptativas essenciais para enfrentar novas pressões seletivas típicas do novo ambiente. Organismos que apresentavam características úteis sobreviveram e deixaram descendentes, enquanto aqueles que não as possuíam morreram. Esse fenômeno é chamado de seleção natural. Cada ambiente possui suas próprias características que atuam como pressões seletivas. Enquanto a água sustenta o corpo dos animais devido ao empuxo, o ambiente terrestre ou aéreo não oferece tal característica. Animais terrestres necessitam de esqueletos e membros mais fortes para sustentar seu peso e se deslocar. Dentro da água não há risco de desidratação, pois esse precioso líquido envolve todo o animal. Porém, fora desse ambiente, os seres vivos necessitam de estruturas adaptadas para evitar a perda de líquido. Animais aquáticos percebem o ambiente devido aos estímulos que percorrem a água. Por outro lado, organismos terrestres captam estímulos que percorrem o ar. Isso exige órgãos diferentes, adaptados a cada meio. Organismos aquáticos absorvem o gás oxigênio dissolvido da água, enquanto organismos terrestres absorvem o gás oxigênio dissolvido do ar. Os órgãos que realizam tal função são diferentes e adaptados a cada ambiente. A variação de temperatura no ambiente aquático é lenta e gradual, enquanto no ambiente terrestre ou aéreo ela pode ser brusca e de grande amplitude. Tal característica exige adaptações para manter a temperatura corporal estável. Enquanto na água os gametas podem nadar livremente e a fecundação ocorre muitas vezes fora do organismo materno, isso não é possível no ambiente seco, em que a fecundação ocorre dentro da mãe. Ovos depositados na água não correm risco de secar. Por outro lado, ovos liberados em terra precisam de cascas duras e impermeáveis que evitam o seu ressecamento. Resumindo, o ambiente terrestre apresenta características bastante difíceis para a sobrevivência. Sua conquista pelos animais vertebrados demandou o desenvolvimento de diversas estruturas anatômicas que tornaram os novos habitantes aptos a enfrentar suas pressões seletivas. Os peixes foram os primeiros vertebrados. Eles surgiram e evoluíram no ambiente aquático. São encontrados em todos os mares, rios e lagoas do planeta. Respiram por meio de brânquias, deslocam-se com movimentos laterais do corpo, auxiliados por nadadeiras. Sua fecundação ocorre, na maioria das vezes, fora da fêmea, e nesse caso os embriões desenvolvem-se na água, sem o abrigo do corpo materno. Porém, existem alguns peixes com fecundação interna, em que os ovos desenvolvem-se dentro da mãe. Eles geralmente possuem o corpo coberto de escamas, mas alguns têm a pele lisa, como os bagres. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a explorar o ambiente terrestre. Embora consigam se afastar da água em busca de alimento, estão sempre próximos dela. Quando jovens, chamados de girinos, respiram por brânquias e por meio da pele. Quando adultos, respiram por pulmões e também pela pele, que necessita estar sempre úmida para realizar as trocas gasosas. Os girinos deslocam-se de modo semelhante aos peixes, nadando com o auxílio de sua cauda. Os adultos, por sua vez, possuem patas que auxiliam em sua locomoção. Sua reprodução é bastante dependente da água, pois a fecundação é externa e os embriões desenvolvem-se fora do organismo materno. Os anfíbios possuem sua pele nua, coberta de muco, porém sem escamas, pelos ou penas. Os répteis, mais adaptados à vida fora da água, conseguem viver em locais quentes e secos, como os desertos. Para isso, desenvolveram características que lhes permitem explorar o ambiente com pequena perda de água do organismo. Respiram por meio de pulmões, que trocam gases diretamente com a atmosfera. Possuem esqueleto e musculatura mais fortes, que lhes permitem o deslocamento em terra sem a sustentação fornecida pela água. Sua fecundação é interna, evitando o ressecamento dos gametas.
O embrião pode se desenvolver fora da mãe, em ovos com cascas impermeáveis ou dentro da fêmea. Além dessas características, seu corpo é coberto com escamas, placas córneas ou casco impermeáveis, que minimizam a perda de água para o ambiente seco. Assim como os répteis, as aves conquistaram grande independência da água. Elas podem ser encontradas em praticamente todos os ambientes do planeta. Seus pulmões possuem projeções, chamadas de sacos aéreos, que tornam a respiração mais eficiente. Seu esqueleto possui ossos leves, que facilitam o voo. A fecundação é interna e o embrião desenvolve-se sempre fora da mãe, em ovos. Isso evita que as fêmeas carreguem o peso dos filhotes durante o voo. Elas possuem o corpo coberto de penas, que auxiliam na manutenção da temperatura corporal. Assim conseguem sobreviver mesmo em regiões bastante frias. Por fim, todas as aves possuem bicos côneos adaptados aos seus hábitos alimentares. A cada formato de bico corresponde um hábito alimentar diferente. Os mamíferos conquistaram o planeta. Sim, podemos dizer isso. Nós humanos pertencemos a esse grupo. Seus pulmões trocam gases com a atmosfera de maneira bastante eficiente, mesmo no caso das baleias e golfinhos, mamíferos totalmente adaptados à vida aquática. Usando patas, asas ou nadadeiras, os mamíferos conseguem se deslocar de maneira bastante eficiente em todos os ambientes do planeta. Sua fecundação é interna e o embrião desenvolve-se dentro da mãe, aumentando suas chances de sobrevivência. Os marsupiais, como o canguru e os monotremados, como o ornitorrinco, possuem estratégias reprodutivas um pouco diferentes. Assim como as aves, sua cobertura corporal auxilia na manutenção da temperatura. Os mamíferos possuem o corpo coberto de pelos e podem também habitar regiões bastante frias do planeta. Por fim, eles possuem glândulas mamárias, que alimentam o jovem no início da vida, aumentando muito suas chances de sobrevivência e contribuindo para o seu domínio no planeta. A evolução continua. A conquista do ambiente terrestre não terminou. A todo instante mudam as pressões seletivas e outras características adaptativas são selecionadas. As espécies acumulam novas características e transformam-se com o passar do tempo. Assim surge a biodiversidade. Caso você tenha interesse em ver belas fotos de seres vivos, visite minha página no Facebook. Um grande abraço e até a próxima videoaula.